Neste artigo. 1. Perguntas para análise. 2. Quem compra títulos e com quais recursos? 3. Como o Fed controla as taxas de juros de curto prazo. 4. O afrouxamento quantitativo oculto. Aviso: este é um resumo aproximado do ensaio de Arthur Hayes, apresentado para fins informativos. As opiniões expressas abaixo representam a visão pessoal do autor original e podem não refletir a posição da equipe editorial da Encrypted. O ex-CEO da corretora de criptomoedas BitMEX, Arthur Hayes, publicou um novo ensaio intitulado Aleluia, Aleluja. Nele, o autor explica por que uma forma oculta de afrouxamento quantitativo é inevitável diante do rápido crescimento da dívida pública dos Estados Unidos e como o Federal Reserve, Fed, dos EUA apoiará o mercado de títulos. Hayes acredita que o déficit de liquidez no sistema financeiro será compensado por mecanismos alternativos e não pelo afrouxamento quantitativo clássico. No entanto, com o tempo, as ações do regulador acabarão por expandir a oferta de dólares e, consequentemente, criarão condições para uma nova alta do Bitcoin. A equipe da Encrypted preparou um breve resumo do texto. O tempo e os juros compostos são forças universais, independentes da personalidade ou do status de uma pessoa. Até mesmo para um governo, existem apenas duas maneiras de cobrir despesas, por meio de poupança ou de empréstimos. No caso dos governos, a poupança são os impostos. Como os impostos são impopulares, os políticos, buscando manter o apoio dos eleitores, recorrem mais a empréstimos do que ao aumento de tributos. O endividamento permite financiar promessas atuais, adiando as consequências para o futuro, quando outras pessoas estarão no poder. Partindo do princípio de que os governos são estruturalmente propensos a se endividar, surge a pergunta: quem financia a compra de títulos públicos? Ou seja, os investidores usam recursos próprios ou adquirem os títulos por meio de empréstimos? Se os compradores de títulos do Tesouro dos EUA financiam suas operações com dinheiro emprestado, é crucial identificar quem concede esses empréstimos. Isso ajuda a entender se esse dinheiro está sendo criado do nada ou se são utilizados ativos reais do credor. Quando o financiamento é feito por meio de emissão adicional de moeda, os empréstimos governamentais impactam diretamente o aumento da oferta monetária. Essas questões são importantes porque, se as projeções de grandes bancos, do Departamento do Tesouro dos EUA e do Escritório Orçamentário do Congresso sobre o crescimento da dívida pública se confirmarem, o balanço do Federal Reserve também aumentará. E a expansão do balanço do Fed significa mais liquidez em dólares, o que, no final das contas, beneficia o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas. A seguir, veremos essa lógica passo a passo. Cardinal, perguntas para análise. O presidente Donald Trump reduzirá impostos para cobrir o déficit orçamentário? Não. Os republicanos já prorrogaram os cortes de impostos implementados em 2017. O Departamento do Tesouro dos EUA está captando recursos por meio de empréstimos para cobrir o déficit federal e continuará fazendo isso no futuro? Sim. De acordo com grandes bancos e agências governamentais americanas, o déficit orçamentário federal anual esperado é de aproximadamente 2 trilhões de dólares. Esse valor será coberto por um volume equivalente de novas dívidas. Portanto, o déficit anual do orçamento federal é praticamente igual ao volume de emissão de títulos do Tesouro. Cardinal, quem compra títulos e com quais recursos? Existem várias categorias de potenciais compradores de títulos da dívida dos EUA. Bancos centrais estrangeiros. Após o congelamento das reservas financeiras da Rússia, o risco de bloqueio ou confisco de ativos para detentores estrangeiros de títulos do Tesouro aumentou significativamente. Diante disso, muitas instituições financeiras preferem comprar ouro em vez de títulos, como comprovado pelo maior interesse no metal precioso após os eventos de fevereiro de 2022. Setor privado dos EUA. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, em 2024, a taxa de poupança do setor privado foi de 4,6%, enquanto o déficit orçamentário federal foi de aproximadamente 6% do PIB. Como o déficit supera o volume de poupança, o setor privado não pode ser o comprador marginal de títulos públicos. Bancos comerciais. Os 4 maiores bancos dos EUA adquiriram cerca de 300 bilhões de dólares em títulos do Tesouro no ano fiscal de 2025,
ante um volume total de emissão de quase 2 trilhões de dólares. Esse segmento é relevante, mas claramente não é o principal. Fundos de valor relativo. De acordo com o Fed, são os fundos de valor relativo, Relative Value RV, que atuam como compradores marginais de títulos de médio e longo prazos. Entre janeiro de 2022 e dezembro de 2024, fundos das Ilhas Caimã aumentaram suas compras líquidas em aproximadamente 1,2 trilhão de dólares, absorvendo cerca de 37% da emissão de notas e títulos. Esse volume é comparável à demanda combinada de todos os outros investidores estrangeiros. A principal operação dos fundos RV segue esta estrutura: compra de títulos de dívida no mercado à vista. Abertura simultânea de um contrato futuro vendido, short, sobre o ativo subjacente. O objetivo é travar o spread entre os instrumentos. E como esse spread é medido em pontos base, 0,01%, é necessário usar alavancagem para obter um lucro significativo. O principal instrumento utilizado pelos fundos para captar recursos é o mercado de recompra, REP. O investidor usa os títulos adquiridos como garantia para empréstimos overnight, que, por sua vez, financiam novas compras. Quando há excesso de dinheiro, a taxa do REP se aproxima do limite superior do intervalo de taxas de curto prazo do Fed. A função do regulador é garantir que a taxa efetiva do mercado monetário, SOFR, permaneça dentro desse intervalo. Abordaremos isso com mais detalhes na próxima seção. Segundo essa lógica, o volume de operações com a taxa SOFR pode ser visto como um indicador da atividade dos fundos RV no mercado de títulos do Tesouro. O gráfico abaixo mostra que o crescimento da dívida total dos EUA é acompanhado pelo aumento do volume de operações com SOFR, confirmando que os fundos RV são os principais compradores de títulos públicos. Cardinal, como o Fed controla as taxas de juros de curto prazo. O Federal Reserve utiliza um intervalo de taxas de juros de curto prazo, os limites superior e inferior do corredor. No momento da redação deste texto, esses valores são de 4% e 3,75%, respectivamente. Para manter a SOFR dentro desse intervalo, o Fed emprega várias ferramentas. Programa de Recompra Reversa, Reverse Rep Facility, RRP. Participantes, fundos do mercado monetário, MMF, e bancos comerciais. Finalidade, aplicação temporária de liquidez excedente, remunerada pelo Fed. Taxa, igual ao limite inferior do intervalo. Taxa sobre reservas, Interest on Reserve Balances, IORB. Participantes, bancos comerciais. Finalidade, pagamento de juros sobre reservas excedentes mantidas em contas no Fed. Taxa, situada entre os limites inferior e superior do intervalo. Programa Permanente de Repo, Standing Rep Facility, SRF. Participantes, bancos comerciais e outras instituições financeiras. Finalidade, fornecimento de financiamento de curto prazo pelo Fed, com títulos, principalmente títulos públicos, como garantia. Taxa, corresponde ao limite superior do intervalo. Dessa forma, estabelece-se a seguinte sequência: a taxa RRP igual ao limite inferior do intervalo de taxas do Fed, seguida pela taxa sobre reservas, IORB, e, depois, pela SRF, equivalente ao limite superior. Na prática, a SOFR flutua entre esses níveis, refletindo o equilíbrio entre oferta e demanda de liquidez no mercado de repo. Se a taxa sobe acima do limite superior do intervalo, é sinal de escassez de liquidez. Nessas condições, o custo do financiamento de curto prazo dispara e o sistema financeiro, altamente alavancado, corre risco de colapso. O problema é que fica cada vez mais difícil refinanciar obrigações e manter a liquidez no mercado. E quando o acesso à alavancagem barata diminui, a atividade dos compradores de títulos públicos também recua. Para entender por que a SOFR pode sair do intervalo, é preciso identificar quem são os principais provedores de liquidez no mercado de repo, são os fundos monetários e os bancos comerciais. As principais fontes de rendimento dos fundos monetários são a aplicação de recursos no RRP, os empréstimos de curto prazo no mercado de repo e a compra de letras do Tesouro. Em todos esses casos, os fundos praticamente não assumem riscos, pois o governo pode emitir dinheiro indefinidamente para honrar a dívida. Anteriormente, quando havia centenas de bilhões de dólares nas contas do RRP, esses recursos alimentavam o mercado de repo.
Atualmente,